Esqueci de gravar. Black Friday tá todo mundo meio doido, né? Então, dentro. Olha lá, só vejo as carinhas balançando aí. E é óbvio, né? Quem puder liberar a câmera aí pra eu conseguir ver vocês, fiquem à vontade. E aí dentro disso, é, eu comecei a pensar qual seria essa ordem lógica, o que a gente precisa aprender, não só para quem, nem todo mundo quer ser sócio de um especialista ou de um estrategista, né? Nem todo mundo tem essa vontade. Mas é, muita gente quer simplesmente conseguir desenvolver o melhor negócio, ter uma carreira melhor, e eu acredito que a gestão é algo que vai funcionar em todos os casos, principalmente quando a gente traz também um conceito de carreira em Y, né? Então, beleza, eu vou passar aqui pro iPad e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou desenhar toda eh, a, a construção do como a gente deve pensar, de qual mentalidade que a gente deve usar, o que que a gente precisa entender, e à medida que vocês forem tendo dúvida, que vocês forem perguntando, a gente vai direcionando. Então, eu quero que efetivamente seja um papo muito mais para a gente compartilhar o que é importante do que algo exatamente faça isso, faça isso, faça aquilo, porque essa não é a intenção, até porque tem diversas formas, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui e compartilhar com vocês. Cadê? Por que que eu não tô conseguindo compartilhar? Calma aí que eu não vou conseguir compartilhar se eu não colocar no Zoom pra compartilhar. Gente, eu tô muito burro hoje. Ai, ai, ai. Conseguimos? Conseguimos? Conseguimos. Ah, difícil até compartilhar um negócio. Isso porque eu faço isso quase todo dia. Então vamos lá. Eu vou pecar pela repetição e vou pecar por algumas coisas que são básicas, mas eu acredito que o básico a gente precisa dizer também, até para a gente conseguir, de uma melhor forma, construir essa. é, não é narrativa a palavra, mas a gente construir esse caminho, né? Então vamos pensar assim comigo, tá? A primeira coisa que a gente precisa que a gente precisa entender dentro de qualquer mercado de trabalho, e aqui eu tô falando, por que eu tô falando de mercado de trabalho? Pô, mas aqui tem um monte de gente que não é colaborador, tem gente que é sócio, é que isso funciona para a mesma lógica, principalmente no digital. A gente tem sempre dois caminhos, que no mundo corporativo a gente chama de carreira em Y, né? Então, isso aqui não é exatamente um Y, mas vocês entenderam. É, a gente tem sempre esses dois lados. Óbvio que tem outras teorias que mudam um pouco disso, mas beleza, o básico é esse. Então, a gente tem num ponto, né, a carreira de especialista. Ou seja, eu sou um gestor de tráfego, vou ser melhor gestor de tráfego. Eu sou um programador, vou ser o melhor programador. Eu sou um gestor de projeto, vou ser o melhor gestor de projeto. Isso é uma carreira em Y, tá? De um lado. O outro lado, a gente tem a parte que é uma carreira mais gerencial. Então, quando a gente está no mundo corporativo, como isso aqui, a gente está pensando em sempre o como a gente vai ser melhor remunerado. E aqui a gente traz um ponto importante. Por quê? Que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Quando que a gente é bem remunerado? A gente sempre, e aqui eu tô falando não só se você for colaborador, se for dono também. A gente é sempre melhor remunerado quanto mais resultado a gente gera. Ou seja, se eu for um prestador de serviço, quanto mais resultado eu gerar para a pessoa, melhor remunerado eu sou. Se eu sou um colaborador também, se eu sou um dono também, no caso, meu produto, minha transformação. Ou seja, quanto mais o resultado eu dou para os meus mentorados, mais eu consigo cobrar pela minha mentoria, tá? Então, isso aqui é um ponto importante porque ele é a base de tudo. Quando a gente volta isso para esse lance da carreira em Y, o que que acontece? A gente tem essa possibilidade de ser mais, de gerar mais resultado. Ou eu sendo uma pessoa especialista e eu vou
cobrar pela minha hora ou pelo exatamente pelo ofício. Então é aquele designer que cobra muito caro pelo designer, é aquele gestor de tráfego que cobra muito caro pelo tráfego. Aqui eu cobro pelo meu ofício, exatamente pelo que eu faço, tá? Agora, no caso dessa parte gerencial, como que eu gero valor? Eu gero valor ajudando essa pessoa a crescer e escalar. Por quê? Porque eu vou ajudando a construir equipe, construir processo, a fazer essa parte de gerenciamento. O que que é a sacada aqui? O que que é o negócio interessante? Quando você consegue juntar a sua capacidade gerencial, de gerenciar, de criar equipe, de montar a equipe, com o ofício. Por quê? Porque daí você junta as duas coisas. Ou seja, a própria habilidade sua de gerenciar, de ser um gestor, já tem resultado no mercado, e a pessoa pode te pagar simplesmente por você ter uma habilidade de gestão, ou você pode ir para uma carreira gerencial, efetivamente, de construir equipe, de montar estrutura, que também tem muito valor. De qualquer forma, o ponto mais importante para a gente entender aqui é justamente esse, que independente para o lado que eu consiga ir, que eu queira ir, os dois têm espaço no digital. Qual que é o grande porém hoje é que essa parte aqui ela é extremamente negligenciada. Por quê? Porque hoje todo mundo que entra no digital, ele quer ser especialista. E aqui eu não estou falando de especialista ou infoprodutor. Eu estou falando especialista do tipo, cara, sou gestor de tráfego, tem que ser o melhor gestor de tráfego que eu posso. Eu sou designer, tem que ser o melhor designer que eu posso. Ou sou estrategista, tem que ser o melhor estrategista que eu posso. E tá tudo bem. Tem esse espaço para todo mundo, de você simplesmente cobrar mais caro por isso. Mas qual que é o problema? Essa parte aqui do resultado, quanto mais a gente gera resultado, mais a gente ganha, vocês já entenderam. Só que qual que é o problema? O problema é que a gente precisa ter oportunidade para gerar esse resultado. O que que isso significa? Significa que tudo dentro da economia, tudo dentro do mercado, ele é baseado em demanda mais oferta. Quanto mais demanda eu tiver, mais pessoas buscam por um determinado serviço, certo? Beleza. Só que aqui entra um problema, porque tudo no digital vira muita demanda. Então a gente teve um ciclo de pessoas, né? Lá no começo, que teve as pessoas do tráfego, tiveram as pessoas de copy, agora existem as pessoas de IA, enfim, que são demandas que o mercado gerou. Então todo mundo precisa de tráfego, todo mundo precisa de copy. Só que ao mesmo tempo que isso aqui aconteceu, a gente teve um boom de oferta. Por quê? São muitas pessoas formando essas pessoas. Então a gente teve aqui o Beto Altenhofen e a gente teve o Ícaro ensinando copy. A gente teve o Sobral, né? O Tesman. A gente tem de não sei agora o nome de. Ah, tem o Alan Nicholas. Tem o outro que eu esqueci o nome lá, que se veste com umas roupas coloridas. Como é que é o nome dele? Acho que é Larai? Larai? Enfim, tem essa pessoa também, tá? O que acontece é que, à medida que eu tenho muita demanda, mas tenho muita oferta, começa a ficar difícil de eu mostrar o meu trabalho, por melhor que eu seja. Por melhor que eu seja, né? Thales Larai, é isso aí. Eu nem sei se ele se veste de roupa colorida, que eu vi uma palestra que ele estava todo colorido, enfim. Então, dentro disso, o que que a gente tem aqui de importante, né? A gente entender que se eu tenho muita oferta, começa a ficar mais difícil de eu mostrar o meu trabalho. Se fica difícil de eu mostrar o meu trabalho, fica difícil de eu mostrar que eu gero resultado. Se a gente for pegar isso para um ambiente mais corporativo, é o que a gente chama de oceano azul, né? Que é o quê? Um oceano onde as pessoas não estão brigando, né? Ao contrário do oceano vermelho, onde tem muita concorrência. Então, assim, cara, você pode ser o melhor gestor de tráfego do mundo. Que o que vai acontecer vai ter um monte de gente, talvez você nem mostre que você é tão bom. A parte importante aqui disso aqui que a gente tá falando é que o diferencial dessas pessoas, né, vai chegar o momento, por quê? Porque aqui eu tô falando dessas áreas aqui,
Que quase a maioria dessas pessoas estão formando o quê? Estão formando o que eu falei lá em cima como especialista. Qual que é o problema? O especialista, você tem um teto. E por que que você tem um teto? Porque você concorda comigo que eu tenho uma determinada estrutura, né? Aqui na minha empresa, né? Seja na agência ou seja onde eu sou especialista. Se eu tiver vamos supor um gestor de projeto, tá? Se eu tiver um gestor de projeto muito bom, o melhor gestor de projeto do mundo, ou um cara que simplesmente é bom, muito provavelmente para essa função, o resultado que eles vão me dar é muito parecido. Tanto que o Fábio, que foi meu gestor de projeto e hoje ele é meu sócio, quando ele entrou em 2020, né, eu contratei ele como um consultor, o que que ele fez? Ele organizou tudo que precisava organizar e no final do ano ele falou para mim, cara, não faz mais sentido você me pagar o que você me paga. Por quê? Porque é um negócio simples pro quanto eu recebo. A partir de agora, tudo estruturado, uma pessoa mais plena, né, não tão sênior, consegue tocar isso. Ou seja, a gente chega num teto, mas não é o teto da sua capacidade, é o teto do que você consegue entregar para a pessoa. Dê resultado. Porque chega um determinado momento que não dá mais para dar resultado para essa pessoa, porque a limitação não é sua, a limitação é da outra pessoa. E aí a gente vai para duas possibilidades aqui. Ou essa pessoa vai vender outra coisa. Então, aqui, a pessoa resolve ou ser infoprodutora mesmo e vender o produto, vender mentoria, vender esse tipo de coisa, ou começa a pegar, eu sou bom nisso, mas vou fazer isso, mas vou fazer aquilo. Então, sei lá, é o social media que também faz arte, que também faz essas coisas, começa a pensar em prestar outro tipo de serviço. Ou essa pessoa resolve fazer o quê? Montar uma equipe e começar a entregar outras coisas, né? Consegue, tipo, aumentar o que essa pessoa vai conseguir entregar. Só que qual que é o problema aqui? Por mais que você monte uma equipe para entregar as coisas, você ainda tem um problema de oferta e da demanda. Beleza, então guarda essa informação da oferta e da demanda. Pensando nisso, e o que eu falei para vocês no começo, que pô, tô em 5 masterminds hoje, e normalmente as pessoas sempre pedem esse cargo de gestão. Eu comecei a pensar, cara, por que que isso acontece? Por que que não existem essas pessoas? O motivo é justamente esse: todo mundo quer ser especialista e ninguém se desenvolve em gestão. E aí, a gente tem o quê? A gente tem uma demanda muito grande, porque a maior parte das pessoas precisa, só que a gente, do ponto de vista de oferta, não tem ninguém. Não tem ninguém efetivamente que tenha uma capacidade gerencial. E capacidade de gerencial aqui, eu não estou falando de gestão de projetos. Eu estou falando como a gestão de uma empresa, gestão de um negócio como um todo. Não existe isso aqui. E isso é tão verdade que, vamos pensar no digital. Não sei aqui quem está no digital aqui há mais de. Tem alguém que está mais de 5 anos aqui no digital? 10 anos? Porra, 10 anos era só mato aqui, né, meu? 10 anos não tinha nada. 5 anos, 7. Pô, vocês estão velhos, gente. Não necessariamente de CEO, tá, David? Todos esses C-levels, que é esses cargos que tem o C aí, seja CEO, CFO, todos eles foram pessoas que dentro da carreira em Y se aprofundaram em gestão. Mas eu não estou falando necessariamente disso. Eles precisam disso, né? Então, dentro do que eu estou mostrando para vocês, e por que eu estou trazendo há 5 anos atrás? Você imagina que há um tempo atrás, bastante tempo atrás aí, para vocês que são mais velhos, a gente fazia o quê? A gente simplesmente fazia um anúncio, esse anúncio jogava para 3 CPLs, essas 3 CPLs convertiam o cara. Por quê? Porque não existia muito essa estrutura, qualquer coisa funcionava. Era só anúncio e jogava, praticamente não fazia conteúdo. Pô, para quem lembra da época do auge do Mairo Vergara, a CPL deles era um PPT que nem aparecia o rosto dele. Depois, beleza. Isso aqui foi no comecinho, sei lá, 2018. Que, pô, nem é tão começo assim. O que que aconteceu?
Aí a gente foi para uma outra etapa que começou a ficar um pouco mais difícil. Só que ninguém mexia ainda nessa parte de conteúdo. Começaram a mexer o quê? Na CPL. Foi aí que entrou o Aguiari com fazendo as CPLs, que era o estado da arte, essas coisas. Por quê? Porque começou a melhorar isso aqui para voltar a ter a conversão. Depois disso, notaram que só isso aqui não funcionava, né? Aí que começaram a fazer? Mudaram de novo e começaram a fazer tudo via live para ter uma interação melhor. Aí, depois disso, eles começaram a mexer aqui. Óbvio que ao longo do tempo eles foram mexendo sempre na oferta, né? Eles começaram a mexer aqui, aí veio o lance do. Como é que era? Cinco, sete. Dois raiz e cinco Nutella, era isso, né? Era dois raiz e 5 Nutella. Ou seja, de novo na facilidade. Você faz um vídeo grande, sai cortando, o negócio é o esquema do Gary Vee. Beleza. Só que o que aconteceu nessa parte aqui? E aqui eu vou trazer o problema da oferta e da demanda, porque não se falam disso. Lembrando que isso aqui é um bate-papo, estou mostrando para vocês o desenho como um todo, porque é importante entender isso. O que que aconteceu aqui, né? O que acontece aqui é, a gente tem a pessoa que é o especialista e a gente tem uma pessoa que cuida de toda a estratégia, tá? Que é o head de marketing. Beleza. O head de marketing, que a gente pode falar, dependendo da situação, como CMO, vamos dizer assim, qual que é o objetivo de um head de marketing ou de um CMO? Ele sempre faz duas coisas. Ele cuida da estratégia, desenha a estratégia e ele garante que a equipe execute a estratégia. Então, ele tem um cargo de estratégia e ele tem um cargo de gestão. Isso para qualquer CMO, para qualquer pessoa em qualquer empresa do mundo, tá? Beleza. Mas você concorda comigo que dentro do que eu desenhei aqui, 2018, essas coisas, não tinha necessidade de alguém aprofundar em gestão, já que você conseguia fazer tudo sozinho? Em 2019, quando eu comecei a fazer os lançamentos, cara, a gente fez 1 milhão, 2.500 alunos, eu e a Elisa, só eu e ela, gravando CPL na sala de casa, editando. Hoje isso é impossível. Então você concorda comigo que você praticamente não precisava de gestão? Se você não precisa de gestão, o que fizeram? Arrancaram isso aqui. Só que como arrancaram isso aqui, o que acontece? Já que tiraram isso, você não pode mais chamar de CMO. E você não pode chamar de head de marketing, porque esse cara não é head de porra nenhuma. Ele não é gestor de porra nenhuma. Ele é o quê? Então aí o que acontece? Aí nasce a nossa primeira aberração do digital, que é o quê? Nasceu o estrategista, que é o cara, é o quê? É o head de marketing vagabundo. Então, ele é o quê? É óbvio, não é vagabundo, tá? Só pra... Tô brincando. É o quê? É a pessoa que era para ser o head de marketing ou CMO, seja lá qual o nome for, você tirou a parte de gestão e deixou só a estratégia. E aí intitularam isso de estrategista. Tanto que esse cargo estrategista não existe em nenhuma empresa do mundo. Não existe nenhuma empresa. Não existe, não dá para você registrar alguém como estrategista, entendeu? Não existe esse cargo. Por quê? Porque ele é um pedaço do head de marketing. Só que o que que aconteceu? O que que aconteceu? O negócio foi evoluindo, à medida que foi evoluindo, né? Aqui, esse gráfico tá errado. Aqui a gente tem resultado pelo tempo. À medida que isso aqui foi evoluindo, foi acontecendo isso aqui, ó. Por quê? Simplesmente porque aqui começa a ter muita gente entrando no digital e a gente tem um aumento muito grande do custo de aquisição, um aumento muito grande do lead. Como a gente começa a ter um aumento muito grande, o que que acontece? O marketing, ele se permanece muito perto. A parte estratégia de marketing que eu digo, trazer o cliente, gerar valor, continua sendo muito parecido. Se atrai a pessoa por dor e desejo, escala de consciência de Schwartz, tudo isso continua a mesma coisa. O que que começou a fazer as pessoas conseguirem se destacar um pouco mais? Estratégias para diminuir o custo por lead. Então aqui começa a nascer time comercial, começa a nascer automação, começa a nascer estratégias avançadas de produção de conteúdo, funil. Antes
era Nutella e raiz. Agora começa a ter estratégia turbo, corredor polonês, começa a ter um monte de coisa. Só que o que que acontece? Aqui, isso aqui demanda o quê? Mais trabalho, mais complexidade. Para quem já me acompanha, já sabe, que é o que eu mais falo na vida, o que que acontece quando aumenta a complexidade? Vamos ver quem me acompanha aí. E aí? O que que acontece quando aumenta a complexidade? Ninguém sabe, né? Vocês não estão assistindo as aulas direito, hein, gente? Então vamos lá. O que que acontece quando aumenta a complexidade? Quanto maior a complexidade do negócio, mais difícil é gerenciar. Entendeu? Então, dentro disso, o que que acontece? O que que eu estou trazendo aqui? Eu estou tentando, na verdade, resgatar uma área que foi negligenciada no digital desde sempre. Óbvio que sempre vai existir profissão nova, igual o Hugo falou, porque eram coisas que não existia. Antigamente não tinha social media, antigamente não tinha inteligência artificial, mas gestão é algo que sempre existiu MBA, sempre existiu formação, sempre existiu tudo, sempre teve, só que no digital isso foi negligenciado. Justamente por quê? Porque era um negócio muito fácil. Era que é fácil. A barreira de entrada é muito pequena. Qual outro negócio vocês conhecem que você consegue entrar com R$ 0 e sem fazer um planejamento estratégico, sem fazer um business plan? Ah, eu fiz uma pesquisa, 83% das pessoas, que pelo menos responderam essa pesquisa, começaram no digital com R$ 0. Você não consegue ter uma barraca de pipoca, não consegue ter um carrinho de cachorro-quente com R$ 0. Entendeu? Se você for abrir uma padaria de bairro, você não consegue fazer com R$ 0. Você precisa alugar um ponto, você precisa comprar alguma coisa, você precisa de vigilância sanitária. Ou seja, isso aqui traz uma facilidade, uma barreira de entrada no digital muito baixa. E a gente começa a trazer pessoas que não entendem de gestão porque não precisava disso. Só que nesse momento começa a precisar. Não é à toa que muita gente acaba assumindo essas funções. Muito estrategista, muito especialista acaba tendo um burnout, por quê? Porque começa a assumir muitas funções de gestão. Gestão no sentido quê? De microgerenciamento mesmo. Porque essa pessoa não sabe contratar, essa pessoa não sabe treinar. E aí sobra para ela ficar garantindo que as pessoas estão fazendo o que elas precisam fazer, entendeu? E acaba não fazendo nada bem feito. Então, esse aqui trouxe todo esse desenho para vocês para mostrar que existe essa demanda do mercado, que é uma demanda que existe em qualquer mercado. Hoje, se você pegar qualquer pessoa no corporativo, as pessoas que mais ganham são excelentes gestores. Todos do corporativo. No digital, nem perto disso. Só que se você for pegar, todos eles têm alguém que faz esse background. Se você for pegar o Ícaro, você vai achar o Jonas. Se vai pegar o Vinhas, você vai encontrar o Lucas. Se você pegar o Ladeirinha, você vai encontrar o Rui. Sempre tem alguém fazendo essa parte. Pelo menos dos maiores players, né? Que é a lógica do crescimento como um todo. Beleza. Então, dentro disso aqui que eu mostrei para vocês, começa a surgir essa parte e o que que a gente precisa entender, o que que a gente precisa saber para que a gente consiga se desenvolver um pouco mais, tá? Então, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Qual que é o ponto? Vamos pensar numa escadinha de valor aqui, pensando nessa profissão gestão, o gestor de uma empresa. Vou pensar no digital para facilitar. Normalmente existem 4 níveis, tá? Normalmente. Que não necessariamente eles são níveis que um precisa estar acima do outro, mas normalmente eles exigem uma complexidade um pouco maior, tá? Qual que vocês acreditam que é o primeiro nível de gestão aí? Vão falando comigo. Vai, mas falem mesmo, hein? Qual que você acha que é o primeiro nível, assim? Pensando, cara, entrei no negócio, tem um primeiro nível, assim, que eu preciso entender. São 5, na verdade, né? Falei que são 4, mas são 5. O que que vocês acham?
Pô, vocês estão fazendo outra coisa, né? Enquanto vocês estão assistindo, porque eu tô vendo que tem gente aqui, tô vendo que vocês não estão respondendo. Então vocês estão deixando eu falando aqui sem nada. Vamos lá. Pensando que, ó, vamos pensar que dentro de uma empresa tem diversas coisas que a gente precisa gerenciar, tá? Beleza? Vamos lá. Tem bastante coisa que a gente precisa gerenciar. Qual que é o primeiro nível, o nível mais fácil da gente gerenciar dentro de uma empresa, tá? Tô pensando, focando 100% no digital aqui, tá? Beleza, isso do operacional, tático e estratégico vai ter sempre, mas vamos pegar isso aí no nível operacional. Tudo que eu vou falar aqui, ele vai sempre misturar com operacional e estratégico, mas o primeiro nível, né, é o nível de gestão de projetos, tá? Esse é o primeiro nível, beleza? Por quê? Porque esse é o mais fácil. É o mais fácil por quê? Não que seja a função mais fácil, é o que é o mais fácil da gente começar. Por quê? Porque pensando do ponto de vista de projeto, você consegue ajudar a pessoa, porque isso aqui é muito mais no nível organizacional. Então você consegue gerar valor. Aqui eu estou pensando, quanto mais para cá eu for, mais valor eu gero, tá? Quanto mais valor eu gero, mais eu consigo ser remunerado e maior o meu crescimento, tá? Então, beleza. O primeiro ponto é gestão de projetos. Por quê? Porque a gente consegue de uma forma fácil, principalmente porque a gente trabalha com lançamento ou com perpétuo. É um negócio bem simples, quase todos são iguais. Do ponto de vista estrutural de projeto, é algo extremamente simples, tá? Beleza, o dia a dia pode ter alguma coisa, mas do ponto de vista estrutural, para quem entende de gestão de projeto, é um negócio extremamente simples, tá? De se fazer. Muda bem pouco, tem algumas variações, mas enfim. Então, é o primeiro jeito de eu gerar valor e entender por quê. Porque eu consigo ajudar a pessoa a se organizar e eu já começar a gerar valor para a pessoa. Aqui eu estou pensando que ou eu sou um líder, ou simplesmente eu sou um sócio, mas eu quero me desenvolver um pouco mais dessa parte de gestão. Gestão de projeto é o primeiro ponto, porque é o mais fácil. Você sempre vai imaginar que você é como se fosse um maestro. Beleza, que tem que estudar tudo mais, mas você não precisa saber tocar o violino, não precisa saber tocar as coisas, beleza. Só que a primeira coisa, lembrando que eu quero levar você do prestador até o sócio, ou se você já for um sócio, para você ser um gestor. Aqui, um gestor full, vamos chamar assim, aquela pessoa que entende de gestão efetivamente. Beleza. Qual que seria aqui o segundo? Vamos lá. Se o primeiro é projetos, qual que seria o segundo? Ainda não. Vamos chegar lá. Aí, ó. A Ana acertou. Qual que é o segundo? Gestão de processos. Por que que processo está depois de projeto? Porque para eu entender do processo, eu só preciso entender do macro. Eu não preciso entender do design, eu não preciso entender do financeiro, eu não preciso entender do vídeo. Quando eu começo a entrar em algo de gerar valor para a pessoa do ponto de vista de processo, eu tenho muito mais coisa que eu preciso entender. Eu não preciso saber o técnico do tipo como é que eu abro um gerenciador e mexo. Mas eu preciso começar a entender, por exemplo, quais são as etapas da gestão de tráfego, por exemplo, que essa pessoa que ela precisa, por exemplo, começa no copy, aí o copy vai precisar, né, estratégia, desenhou estratégia, pegou o copy, isso vai ter que ir ou para alguém de vídeo ou para alguém de design, e que isso vai se transformar num criativo que essa pessoa vai subir. E que ela pode subir no Google, que ela pode subir no Facebook, independente do como ela vai subir, mas que ela pode, que existem anúncios que vão ser de remarketing, que existem anúncios que vão ser de captação, enfim. Você concorda comigo que daqui para cá a gente já tem um salto considerável de complexidade? Já fica mais complexo, porque vamos pensar que um projeto é composto por diversos processos. Aqui eu já consigo gerar muito mais resultado, porque do ponto de vista de projeto, eu consigo simplesmente falar se vai atrasar ou não. Do ponto de vista de processo, eu já consigo melhorar o processo para ver se o negócio, para conseguir efetivamente não só levantar a mão e falar vai atrasar, mas ajudar a não atrasar. Beleza? Show.
O terceiro, eu não vou nem perguntar, porque ele, assim, não necessariamente está na ordem. Mas por que que eu vou colocar ele em terceiro? Porque para mim é um nível de dificuldade que está em terceiro, porque ele é algo mais negligenciado e é algo que não está tanto no nosso cotidiano, tá? Que é o que eu chamo, que é o que a gente chama aqui de gestão administ, ad, administrativa. Que aqui entra o quê? Aqui entra eu conhecer um pouco mais de financeiro, aqui entra eu conhecer um pouco mais de jurídico, e aqui entra eu conhecer um pouco mais de contabilidade. E da parte mais burocrática como um todo mesmo. Do tipo, desde registro, essas coisas. Vou até tirar o burocrático para não ficar confuso, porque pode dar para colocar nos outros aqui. Então, aqui, eu já aumentei um pouco a complexidade. Por quê? Porque simplesmente não tem mais isso, é tipo, é pouco falado. Então, aqui, lembra, eu tô escalando aqui o como a gente consegue gerar mais valor para as pessoas. Porque gerando mais valor, eu vou ser melhor remunerado. Essa é a lógica como um todo. Então, dentro disso aqui, eu já entendi da gestão de projeto, então eu sei como funciona um lançamento, um perpétuo, um high ticket. Eu entendo da parte de processo, então eu sei o que precisa de um design, o que precisa de um vídeo, o que precisa de um tráfego. Agora eu consigo ajudar o quê? Eu consigo ajudar nessa parte de contabilidade, financeiro, jurídico. Eu entendo como é formado e por que que isso é importante. Isso aqui é importante porque, cara, qualquer empresa, pensa que a empresa é um organismo vivo. E a empresa, ela tem um idioma. O idioma dessa empresa são os números. Tudo que você for fazer numa empresa para mostrar, tanto que, pô, o que mais se vê no marketing digital é X dígito, X margem, X venda. Tudo é número e tudo tem a ver com o financeiro ou contabilidade. Seja porque, se você for vender uma empresa, pô, tem 9 empresas, né, ao todo, mas eu já vendi 4. Cara, a pessoa vai pedir o quê para você? Ela vai pedir um DRE, ela vai pedir para você um DFC, entendeu? Você vai ter que entender dessas coisas. Você não vai ter que entender, mas quando a pessoa for falar de números de empresa, isso é importante, tá? Depois eu vou conectar isso aqui com a minha jornada para vocês entenderem isso aqui na prática, tá? Quarto, são 5. Qual que seria o quarto aqui? A gente tá indo do mais fácil para o mais difícil. O que que vocês acham? Eu sei que é meio complexo esse papo aqui, mas é importante. Ah lá. Oh, aí agora sim. Gestão de pessoas, que é o quê? É o mais difícil. Por mais que tenha o quinto aqui, que é uma junção de tudo, o quarto é o mais difícil. Se ele é o mais difícil e mais complexo, ele é o que mais paga. Tanto que, como eu falei, se você pegar qualquer multinacional, qualquer cargo CFO, sei lá, qualquer C-level, a maior skill desses caras é gerenciar. Essa pessoa não faz nada no operacional, né? Uma pessoa, um diretor de uma empresa grande, ele basicamente simplesmente gerencia pessoas, nem processo, nem nada, é só pessoas que gerenciam o resto, tá? Então, essa aqui é a parte mais complexa e também a que mais vai remunerar, obviamente, tá? Então, esse aqui é um ponto importante, tem diversas coisas, principalmente porque você pensa aqui, vamos lá, aqui o desenho da empresa aqui em cima. Uma empresa é formada do quê? De pessoas mais processos. Só que quem desenha os processos são as pessoas. Então, basicamente, o trabalho de ser dono, de ter uma empresa, ela parte quase que 100% da capacidade de gerenciar pessoas. Beleza? Qual que é o último passo de gestão aqui? É o que a gente chama de gestão de negócios. Aqui é quando você efetivamente entende de business, entende de mercado, entende de para onde vai, de quais as decisões você tem que tomar. Do ponto de vista de sociedade, esse aqui é o grande ponto. Por quê? Porque gestão de pessoas, uma pessoa boa de gestão de projetos, você consegue pagar. Uma pessoa boa de gestão de processos, você consegue pagar. Administrativo também, de pessoas também.
essa pessoa aqui dificilmente você consegue pagar. Ou seja, você só vai ter um relacionamento com essa pessoa se essa pessoa tiver porcentagem do seu negócio. Porque aqui a gente está trabalhando muito mais do ponto de vista estratégico, tá? Essa é a lógica. E como tá, beleza, Marcelo, como que eu entendo se a pessoa vai ser sócia ou não? Como que eu penso nisso? Eu penso assim, eu tenho aqui uma pessoa que trabalha comigo e todas as minhas empresas eu tive colaborador que ficou sócio, com exceção de uma dessas 9. Tem aqui essa pessoa, tá? Essa pessoa exerce uma determinada função, beleza? Essa função, ela pode ser de duas formas, como eu falei para, assim, vou separar de um jeito mais didático. Essa pessoa pode exercer uma função desse ponto de vista mais especialista, ou seja, ela resolve um problema com o ofício dela, ou ela pode me ajudar do ponto de vista estratégico, certo? Ou seja, aqui tem uma pessoa que vai ajudar a crescer o meu negócio. Aqui tem a pessoa que vai ajudar o meu negócio a rodar. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um gestor de projetos, vou pegar um copy muito bom, assim, copy muito bom. Vamos supor que eu falo, cara, vou pagar 30 mil para essa pessoa, por exemplo, para esse copy muito bom. Qual que é a conta que eu faço, tá? E aí, beleza, 30 mil. Não, não quero pagar então 30, eu vou pagar 5 e vou dar 20%, tá? Essa é a decisão, então aqui eu tô pegando o exemplo do copy, tá? Ou eu vou pagar 30 mil ou 5 mil mais 20%. Qual que é a conta que eu faço? Se você pensar hoje que você fatura, vou colocar aqui, 500 mil ano, pô, você vai pensar aqui, cara, eu vou pagar 5 mil mais 20%, porque 30 mil é muito, muito maior. Só que o pensamento que você tem que ter é, imagina que o negócio cresce muito e você tá lá na frente. Tipo, lá na frente o negócio agora não é mais 500. O negócio é 10 milhões, é 8 dígitos, tá? Você começou a faturar 8 dígitos. A partir desse momento, essa pessoa, vou facilitar minha conta, tá? Eu vou pegar 5 mil mais, para ficar com a produção, eu ia fazer 20% Vamos fazer 20%, vai. Vamos lá. 10 milhões. Vamos supor que a sua margem é 20%, certo? Sua margem é 20%, que é uma margem razoável. Ou seja, o seu lucro aqui é 2 milhões. Beleza? Estão junto comigo na conta? Se o lucro é 2 milhões e aqui você tem 20%, ou seja, essa pessoa recebeu o seu copy, recebeu 400k, beleza? Mais os 5 mil. Qual que é a pergunta que você tem que fazer? Se eu tenho esse dinheiro, se eu tivesse esse dinheiro disponível hoje, faria sentido eu pagar isso para essa pessoa? Porque você pensa que, e aí qual que é a lógica que agora que é importante? Se é uma função que, se eu tiver dinheiro infinito, eu consigo pagar e comprar, eu sempre vou para o fixo e não transformo essa pessoa em sócio. Se essa pessoa agrega algo que eu não consigo pagar, por quê? Porque é uma skill dessa pessoa, eu não consigo contratar essa pessoa no mercado, eu vou para esse lado, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos lá. Sei que é meio complexo, mas em 2020, o que aconteceu? Foi quando eu entrei na minha agência. Qual que foi o caminho que eu fiz? Nesse momento aqui, e aí você vai entender essa lógica aqui de cima. Eu já tinha vendido minhas empresas e eu fazia o quê? Eu tava fazendo consultoria, não estava fazendo meio que nada, né? E estava dando algumas mentorias. E resolvi começar a prestar serviço de consultoria. Até que, na Orbica, que é a agência, o Will, que era o sócio, ele me chamou para prestar uma consultoria financeira. Beleza? Aonde que entra? Entra aqui, ó. Porque eu fui consultor, eu fui financeiro de todas as minhas empresas, tudo mais, entrei para fazer isso, para prestar essa consultoria. A partir do momento que as coisas foram arrumando do ponto de vista financeiro, a gente começou a arrumar a parte de equipe. Precisava arrumar a parte de equipe, antes de arrumar a da equipe, tô desenhando exatamente como for. Precisava arrumar o processo.
processo e projeto. Isso aqui, lembra que eu falei que não era o negócio que mais gera valor aqui em cima? Aí o que que eu fiz? Eu trouxe, isso aqui eu terceirizei, a gente trouxe um consultor para fazer isso. E aí eu vim focar na equipe, porque é algo que gera mais resultado e é difícil, né? Você contratar uma pessoa que faça isso, principalmente no digital. Vocês entenderam aqui que eu estou fazendo o quê? Eu estou migrando de um negócio que, tanto aqui quanto aqui, é algo que o dinheiro compra, para um negócio que é muito mais difícil o dinheiro comprar, porque isso aqui é o quê? Isso aqui é experiência. Você não consegue contratar alguém no mercado para ser seu funcionário que a pessoa tem, sei lá, tem 10 anos como dono de empresa. E aí o que acontece? À medida que a gente vai trabalhando aqui, esse resultado vai aparecendo. Então você imagina que a pessoa, seja especialista, seja estrategista, seja qualquer coisa, a pessoa fatura 100. Com você, ajustando equipe, processo, esse resultado vai para 150. Você concorda que é muito fácil a pessoa imaginar que isso aqui foi decorrente de um trabalho seu e aceitar te dar porcentagem por isso? Por quê? Porque você conseguiu mostrar que o seu próprio trabalho gerou um resultado. Esse resultado, ele vem da onde? Tá, mas por que que o meu negócio gera, por que que isso aqui gera o resultado? Por quê? E aí, beleza, agora a gente vai conectar tudo, tá? Como que a gente escala? Como que a gente escala? Só tem dois jeitos da gente escalar, né? Ou com mais produto, ou com mais audiência, tá? Ou eu trago mais pessoas para eu vender, isso aqui no digital, obviamente, né? Ou trago mais pessoas para vender, ou eu tenho mais produtos, beleza? Esse aqui são as duas formas que eu tenho de escalar. Como que eu realizo isso? Ou eu subo novos funis, ou eu crio novos produtos, né? Esteira, tudo mais, ou eu trago novos especialistas, porque isso me dá tanto novos produtos quanto mais audiência, né? Ou eu mudo a minha estratégia de comunicação, ou aumento o canal de comunicação, canais de comunicação. Vocês concordam comigo que tudo isso aqui que eu falei é o que traz mais produto e audiência e o que traz mais escala, que é o dinheiro, que no final é o que um dono de empresa deseja. Você concorda que isso aqui, tudo isso aqui que eu desenhei, ele só dá para ser feito ou por um especialista, pelo especialista, expert, ou pelo estrategista? Essa função de desenhar um novo funil, de criar um novo produto, de trazer um novo especialista, tudo isso aqui é uma tarefa ou do especialista ou do estrategista. Aonde que a gente entra? À medida que o negócio cresce, aí eu vou voltar lá porque eu vou conectar tudo. Falei que ia fazer sentido no final, né? Aqui em cima, cadê o desenho? Aqui. Quando o negócio cresce e eu aumento a complexidade, fica mais difícil de gerenciar. Você concorda comigo que quanto mais difícil fica de gerenciar quanto estrategista, eles ficam. É exatamente por isso que essas pessoas entram na minha mentoria. Só tem um especialista ou estrategista, não tem nenhum gestor. Opa, voltou aí? Ixi, calma aí, que a internet bugou. Alô, alô, alô? Alô? Voltou? Voltou? Beleza. Vocês escutaram até onde? Vocês escutaram que eu falando do resultado? Cortou desde onde? Qual foi a parte que vocês escutaram? Tá, beleza. Vamos lá, vou recapitular rapidinho aqui. O desejo de todo mundo que está no digital, todo dono de negócio de digital é escalar. Por quê? É aqui que está o dinheiro. Eu só consigo escalar tendo mais produto e mais audiência. Para eu ter mais produto e mais audiência, eu preciso de mais funil, mais produto, ou novos especialistas que traz novos produtos e nova audiência, mudar a comunicação, né? Estudar algum formato diferente de comunicação, ou novos canais. Todos esses tópicos que eu descrevi aqui, eles só conseguem ser feitos ou pelo especialista ou pelo estrategista.
Se o especialista não se envolver, não tem novo produto, não tem comunicação, não tem canal. Se o estrategista não se envolver, não tem funil novo, não tem estratégia de comunicação nova. Então, nesse caso, quando o negócio cresce e fica mais complexo, o especialista, o estrategista, ele fica com menos tempo. Se ele tem menos tempo, ele tem. Por que ele tem menos tempo? Porque ele começa a se preocupar com chat, com mensagem, com diversas coisas que ele não deveria se preocupar. E aí eles começam a focar menos nisso aqui. Se eles focam menos, diminui o resultado, tá? E olha que doido é isso aqui. Essas pessoas são as pessoas que entram na minha mentoria. Eu não tenho um gestor na minha mentoria, não um estrategista. E ó que maluquice, o especialista e o estrategista não gosta de gestão. O estrategista gosta de subir funil e o especialista gosta do que ele vende, né? Do ofício dele. Só que por que eles entram na mentoria? Porque não existe essa pessoa. Não existe a pessoa que consegue liberar essa galera. Não existe hoje uma pessoa que ela é focada em tirar do operacional o especialista para ele conseguir trabalhar e o estrategista. Por quê? Porque se existe essa pessoa aqui para fazer isso, o especialista e o estrategista consegue focar em fazer funil, em fazer essas coisas. Se ele consegue fazer isso, ele consegue que o negócio escala. Vocês entenderam agora por que o Érico Rocha tem um sócio gestor, o Ícaro tem um sócio gestor, o Ladeirinha tem um sócio gestor? É porque senão essa conta não fecha. Se não tiver alguém que olha da porta para dentro, se não tiver alguém que faz a empresa rodar, funcionar, dificilmente vai ter alguém que faz a empresa crescer. Porque com a sofisticação do mercado, lembra que eu falei que antes você conseguia fazer qualquer conteúdo, agora não dá mais? Fica mais difícil esse ponto todo, todas essas coisas aqui. Então, é por isso que a gente tem que entender que desse mercado, e esse é o grande motivo de eu ter ficado sócio da agência, por causa disso. Por quê? Eu trazia essa habilidade que na época, né, a gente chamava de blindagem. Ou seja, qual que é o grande objetivo do gestor? Que blindagem é saída operacional. Cara, blindar, eu preciso blindar o meu especialista e o meu estrategista, porque é quem vai trazer dinheiro. Então, assim, tinha hora que a gente crescendo, que o especialista me ligava e falava assim, cara, tô com umas dúvidas de contabilidade, meu contador me ligou. Cara, eu não quero isso, eu não quero que ele gaste o tempo dele de especialista com contabilidade. Eu quero que ele gaste trazendo dinheiro, entendeu? É muito difícil, e concordo com você, Dave, é muito difícil achar esse cara. Não é um negócio fácil. Só que aqui eu trago esse ponto. Você concorda comigo que não precisa ser 8 ou 80? Assim, você não precisa ter um Marcelo, que no caso, pô, 20 anos como dono de empresa, entende de gestão, entende do digital. Mas você não pode também negligenciar a ponto do especialista e do estrategista tá 100% no operacional. A ponto desse cara tá pagando uma mentoria para ele aprender a fazer um negócio que ele não gostaria de fazer. Entendeu? Existe o meio termo. E por que que existe o meio termo? Porque no mundo físico, a gestão é sobrevivência. Se você não tiver gestão, você morre. Eu tive quase do negócio físico. Se não tiver gestão, você morre. Agora, no digital, a gestão é escala, é crescimento. Então, assim, você não precisa ser o melhor gestor do mundo para o negócio rodar. Só que não precisa ser o zero. O que eu quero dizer é que existe um mercado muito grande aqui para as pessoas que fazem o mínimo. Só que o que que acontece? Ah, quem que vai fazer isso? Hoje em dia, quem está ocupando isso? Hoje, a maior parte dos estrategistas são mais gestor de projeto do que estrategista. E eu tenho um gestor de projeto que faz uma parte desse trabalho, só que em vez do gestor de projeto, né, seguir o caminho que eu falei de ficar cada vez melhor em pessoas, cada vez melhor em negócio,
Aonde o gestor de projeto vai, ele segue o que o digital ensina. Ou esse gestor de projeto vai para o negócio mais do ofício e vai pedir porcentagem. Eu já vi gestor de projeto pedindo porcentagem do negócio, como gestor de projeto. Ou essa pessoa vai o quê? Vai querer montar um time de gestor de projeto e virar um prestador de serviço. Entendeu? Esse é o lance. E aí o que acontece? Não existe ninguém, óbvio que o gestor de projeto é o mais próximo para ocupar essa parte, só que não existe ninguém hoje que está fazendo isso. Por quê? Porque o próprio digital ensina ou você virar especialista para pedir porcentagem ou cobrar caro pelo seu trabalho, pô, um copy que cobra 50 mil, ou você vai para um lado de você montar a equipe para prestar esse serviço. Então o que acontece? Ou a pessoa vira especialista, ou a pessoa vira prestadora. Mas cadê essa pessoa que vai fazer esse papel, que é o meu papel, que é o papel do Rui, que é o papel do Jonathan? Entendeu? Esse é o lance. Porque aqui todo mundo precisa disso, só que a pessoa não sabe aonde contratar. Não sabe o que precisa entender aqui. Beleza. Só que qual que é o lance? Deixa eu ver que oração aqui para não ficar falando infinito também. Qual que é o objetivo? Tá? Vamos lá. Isso aqui é a empresa, né? A empresa está no estado atual, que é esse momento, e ela vai até as metas, né? Vou botar como objetivo. Beleza? Então, isso aqui que hoje acontece. Tamo junto? Beleza. Qual que é o lance? Eu preciso, como gestor ou como dono, vou falar como dono aqui. Eu preciso pegar minha empresa do ponto A até o ponto B. Eu preciso fazer isso. Alguém conhece aqui o professor Vicente Falcone? Alguém já ouviu falar esse nome? Vicente Falcone? Beleza, né? Pô, quem não leu os livros dele, vai ler, já li várias vezes mais de um livro. Inclusive, todo um mastermind que é um dos principais consultores dele, que trabalhou 13 anos com ele. É, dentro disso, o objetivo é vir para cá. Segundo o professor, toda vez que a gente tem um ponto A e um ponto B, a gente tem um problema de lacuna. E esse problema de lacuna sempre é resolvido com uma mesma ferramenta. Quem sabe qual é a ferramenta? Vamos ver quem conhece o professor de verdade. É o que ele mais fala. Qual que é essa ferramenta? Um método, na verdade, não uma ferramenta. Que resolve o problema de lacuna. Para levar do ponto A para o ponto B. É uma ferramenta. Ah, oh, vocês me matam de orgulho, gente. Aí sim, hein? Exatamente isso. PDCA. Então, a gente pegando e abrindo um pouco isso aqui do PDCA, a gente está falando o quê? A gente está falando que eu preciso de um planejamento para chegar num certo resultado. A base é um modelo de planejamento, né? O que que é o PDCA? PDCA é uma ferramenta de melhoria contínua. É o que leva a gente, o que resolve esse problema de lacuna. Toda a metodologia dele é baseada nisso. E aqui que tem o lance. Por quê? Porque você concorda que para eu levar do ponto A para o ponto B e ter esse planejamento, ele vai exigir o quê? Eu entender de processos, eu entender de equipe, de time, eu entender de meta, eu entender de plano de ação, eu entender da parte financeira. Tudo isso aqui eu preciso para conseguir desenhar um planejamento que leva uma empresa do ponto A para o ponto B. Só que agora a gente começa a trazer, beleza, por mais que tenha pessoas que façam gestão, que façam essas coisas. Cara, quantas pessoas sabem o que é uma pesquisa de clima? Quantas pessoas sabem o como faz um treinamento? Quantas pessoas sabem o como se dá um feedback? Qual que é a ferramenta? O quantas pessoas sabem o como a gente faz um PDI? O que que é o formato Opa.
10, 70, 20 do PDI? O como que eu faço um treinamento? Treinamento intencional, não intencional? O como eu crio um plano de ação? Ou que seja o 5W2H. Pô, todo mundo sabe o que é 5W2H, mas quantas pessoas usam no dia a dia? Quantas pessoas têm um planejamento e acompanham? Entendeu? Quantas pessoas fazem uma pesquisa de clima para saber? Quantas pessoas têm uma contratação estruturada? Se você simplesmente conseguir pegar qualquer pessoa do digital e ensinar ela a contratar direito, você muda o jogo da pessoa. Porque o maior problema hoje é a contratação, por isso que se terceiriza muito. Só que isso é uma visão o quê? É uma visão de negócio. Só que não dá para você implementar, botar na cabeça da pessoa uma visão de negócio. Por quê? Porque a visão de negócio ela vem decorrente de eu entender dos processos, eu entender dos projetos, né, que é a estrutura da minha empresa, eu entender da parte financeira, contábil, eu entender da equipe que eu entrego ou que eu tenho. A partir do momento que eu tenho todo esse contexto, é quando eu consigo desenhar um planejamento. Porque se eu não tiver isso, eu não consigo desenhar um planejamento. E isso tem muito valor, porque só o planejamento vai levar a pessoa do 100 para o 200. Por quê? Antes, para a pessoa ir do 100 para o 200, eu só precisava de marketing. Eu só precisava de funil. Agora eu não preciso mais disso. Só disso. Agora, para eu ir do 100 para o 200, precisa de conteúdo, um monte de coisa. Eu preciso começar a precisar de equipe. Começo a pensar em processo, que não existia antes. E eu preciso ir desenvolvendo isso ou aprendendo isso. Porque isso aqui é um músculo. Do mesmo jeito que ninguém, por melhor que seja, a pessoa não começa fazendo um lançamento gigante. Ela vai fazendo o lançamento aos poucos e crescendo aos poucos, tá? É isso que vai acontecendo. A gente, aos poucos, vai desenvolvendo isso e vai crescendo. O que eu quero dizer para vocês. Tá abrindo um negócio aqui, peraí. O que eu quero dizer para vocês é que você não precisa necessariamente ser. Cadê o meu aqui? Deixa eu parar de compartilhar isso aqui. Que você não precisa necessariamente ser o melhor gestor do mundo. Que isso vai ser uma construção. Mas qual que é o ponto positivo? Para tudo que você for fazer, seja no digital ou não, você vai precisar de gestão. É a única parte que ela é comum em qualquer profissão, em qualquer carreira. Seja você trabalhar para alguém, seja ser prestador, qualquer coisa nesse sentido. Você sempre vai precisar desenhar e desenvolver essas coisas. Você sempre vai precisar pensar em formas do como, principalmente, eu gerencio melhor pessoas. Por quê? Porque pessoas é sempre o final. Se você tiver pessoas muito boas, você não precisa ficar pensando no processo, no projeto, as pessoas vão fazer isso. O seu objetivo é o como eu consigo gerar mais valor. E gerar mais valor no digital vai ser sempre tirar o especialista e o estrategista da operação. Sempre vai ser isso. A pessoa que conseguir fazer isso é a pessoa que vai conseguir ser sócia de qualquer outra pessoa no digital, que tem habilidade, não precisa tirar 100%, mas de ter habilidade de fazer isso. Foi o que eu fiz, foi o que fez eu conhecer pessoas no digital, crescer no digital, foi fazendo isso. Fazendo a agência crescer, por quê? Porque quem é o estrategista é o meu sócio. Então, esse é um trabalho, como eu mostrei para vocês, que essa existe essa demanda e não existe hoje oferta. Porque provavelmente, se eu perguntar para vocês, alguém tem um gestor de tráfego para indicar, vocês têm, um copy, vocês têm. Mas alguém que consiga gerenciar uma equipe é muito mais difícil. Entendeu? Porque exige diversas coisas, beleza? Ou porque ninguém focou nisso, porque não é um negócio tão complexo assim. É um conjunto de ferramentas. Porque, pô, se eu consigo numa mentoria ensinar o próprio estrategista e o próprio especialista a sair do operacional, por que que uma pessoa que já trabalha com projeto, que já trabalha com processo, que já tem essa skill de gestão não vai conseguir? Aí, beleza, pode ser que a pessoa não consegue se vender ou tipo, diversas outras coisas, mas eu acho que é muito mais uma questão de capacitação e foco do que qualquer outra pessoa, porque a maior parte das pessoas que eu conheço que cresceram acabaram buscando essa pessoa no mercado, no mercado corporativo, beleza? Como eu disse, pessoal, essa aqui foi uma conversa mais geral. Falei para vocês que na semana que vem vai ter eu vou fazer.
abrir as vagas para formação, Black Friday. Vocês já devem ter escrito, eu nem tô conseguindo colar o link aqui, não sei nem como. Sei, não consigo digitar aqui para mandar alguma coisa no chat. Agora vai, deixa eu ver. Não vai, não tá funcionando, não consigo. Mas tem na minha bio lá, tem em qualquer lugar, para quem quiser. Aí, acho que foi. É esse aí, esse link. Para quem quiser se inscrever, vai lá. Então vai ter vai ter, cara, uma porrada de benefício, vai ter o esquema de ser vitalício, vai ter um negócio que vai ter um desconto surreal de quase 70%. Essa formação vai virar uma pós-graduação e quem entrar dessa vez vai ganhar a pós. Enfim, e se vocês verem os comentários do último post, já tem gente que tá pedindo, a galera me manda no direct pedindo essas pessoas, enfim. Quem quiser se aprofundar um pouco nisso, nessa parte de gestão e ter essas skills de gestão de pessoas, de processo, com ferramenta, com tudo mais e acompanhamento meu, semana que vem, tá bom? No dia 13 vai ser a única vez que eu vou abrir essa oferta, é, não tem escassez nem nada, principalmente nesse preço. Enfim, e com todos esses benefícios que eu quero formar essa primeira turma para ver o como é e vou dar uma atenção especial para ter os feedbacks, tá? Para poder virar uma pós depois. Uma pós de gestão digital mesmo. E o foco é esse, cara, como é que eu treino as pessoas para conseguir tirar o estrategista e o especialista do operacional, que esse é o objetivo nosso, da nossa empresa, de ter mais pessoas conseguindo produzir conteúdo e gerando a transformação, que a gente acredita muito nesse processo de educação. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem participar, tá aí. Se para quem é funcionário, manda pro seu chefe e fala, cara, ó, tem isso aí, vai ajudar pra caramba. É isso. E aí, se isso também é uma forma de investir na carreira de vocês, independente se você é dono, se você não é, enfim, vai funcionar, vai funcionar pra caramba, tá? Rafael, uma forma a formação é uma boa forma, mas assim, gestão de negócio como um todo é muito mais experiência do que qualquer outra coisa, né? Porque você pensa assim, você imagina que cada negócio é como se fosse um organismo vivo. E para cada organismo vivo vai ter uma solução diferente. A grande capacidade, tipo, não é entender a ferramenta PDCA igual eu mostrei, é saber o que você vai planejar para chegar naquele resultado, porque você pode planejar diversas coisas e nunca chegar. Então, o lance é o repertório de já ter passado várias vezes pela situação faz você ficar melhor nisso. E daí o repertório vai fazer você conseguir entender mais sobre como um negócio funciona. Mas você só consegue entender como um negócio funciona estando dentro de um negócio em todas as partes, não só tipo, vou fazer o meu pedaço. É esse que é é esse que é o lance, né? É, um tempo atrás, eu estava fazendo uma entrevista e eu sempre fazia entrevista e levava o líder também para fazer entrevista. A entrevista era presencial, entrevista de emprego, né? E a gente tem um roteiro que segue até para as pessoas poderem seguir também, os líderes poderem seguir. E aí, nessa pessoa em específico, eu fui fazer a entrevista, não lembro por que eu ia fazer a entrevista. E aí chegou o momento que eu mudei o roteiro da entrevista. Eu comecei a ir para outro lado. E aí, quando terminou, a pessoa, o meu líder me perguntou, cara, por que você fez essas perguntas? Porque precisava de uma pessoa que era muito detalhista ou muito organizada. E as respostas que a pessoa tinha dado não tinha deixado satisfeita para eu tentar pegar isso ou não. E aí eu fui indo para outro lado para tentar descobrir isso. E aí a pessoa me perguntou, cara, por que você fez as perguntas? Tava no roteiro. Daí pergunta a pessoa, tá, mas como que eu vou saber fazer isso? Cara, eu entrevistei mais de 500 pessoas. É natural, eu não sou melhor que ela, eu só fiz isso mais vezes. Para tudo vai ser isso. É óbvio que ferramentas ajudam, mas tudo que tem a ver com gestão é músculo, do mesmo jeito que estratégia. Entendeu? Eu tava, antes de entrar aqui, eu tava numa call com o Davi Ribas. Cara, a capacidade dele de fazer headline, de fazer essas coisas, é algo surreal. E eu não tenho, mesmo estando no digital, mas ele faz um negócio super rápido, de cabeça, enfim, não tem essa capacidade. Mas não é que eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho esse campo de batalha, não tenho tempo, como o Dave falou. Só que o lance é, qual que é o foco aqui? Sempre vai resolver com o campo de batalha. Só que é óbvio que você vai mais rápido com metodologia e você precisa entender que você precisa passar por todas as áreas. Porque, beleza, eu tenho o campo de batalha, mas não adianta o gestor de projeto ter o campo de batalha só para garantir se o Monday está atualizado ou não.
Ah, mas não é minha função gerenciar as pessoas. Não é. Mas você pode começar a aprender o como faz uma meta, o como faz essas coisas, enfim. O como vem disso, o como gera esse valor. Porque por mais que você pense, cara, eu sou gestor de projeto e gerencio outras pessoas. Tá, mas que tipo de resultado essas pessoas tá dando? Porque você simplesmente tá fazendo aquelas pessoas serem pagas para fazer o que já estão fazendo? Ah, talvez o quanto você está efetivamente liberando o tempo das pessoas. Porque no final é isso. Você vai ter que liberar o tempo de quem traz o dinheiro, ué. É óbvio. Igual um time de futebol meio que sempre vai jogar para mandar a bola pro atacante, ué. O lance é esse. Não dá para achar que todo mundo tem a mesma importância, porque no caso do digital a gente vende o conhecimento. Isso sempre vai estar ancorado no especialista ou no estrategista. E é importante entender essa dinâmica, porque em cima disso a gente desenha as coisas, entendeu? E eu não preciso, nossa, tirar o especialista e fazer 100% do operacional. Mas, cara, se eu conseguir liberar 3, 4 horas do tempo dele, já é o suficiente para ele melhorar uma oferta, para ele fazer um produto e ter muito mais resultado. Se essa pessoa tem resultado, ela consegue, faz sentido ela passar um pedaço desse resultado para você. Entendeu? É por isso que copy consegue pegar a porcentagem mais fácil, porque a pessoa já entendeu que o copy consegue, de alguma forma, aumentar o resultado. Se aumenta o resultado, a pessoa, então, beleza, vai aumentar o resultado, eu vou te dar um pedaço. O problema é que isso não é sustentável no longo prazo. Se a empresa triplicar de tamanho, começa a ficar muito caro. Eu tenho até um caso, não vou abrir, né, não vou abrir nomes, obviamente, mas tá entre as maiores empresas da Hotmart. E eu prestei consultoria para eles há muito tempo atrás. Eu não era nem sócio aqui. Tipo, eu tava só no Mastermind. Foi essa época que eu tava só prestando serviço e fiz mentoria. E desenhando o planejamento com essas pessoas, eram três sócios, o gestor de tráfego recebia porcentagem. E aí o que aconteceu? O negócio foi crescendo, então saiu do negócio de 200, 300 mil para um negócio que faz 8 dígitos no lançamento. E você imagina o que ia acontecer. Tipo, você imagina que você chega num escritório e tem tipo os carros e o carro do gestor de projeto é melhor do que o resto. Por quê? Porque o projeto não de tráfego, o gestor de tráfego tirava mais do que os três sócios. Por quê? Porque foi uma negociação lá atrás. O que que acontece? Chega uma hora que você fala, cara, por esse dinheiro eu consegui contratar o Pedro Sobral. E aí desfaz a parceria. Então, assim, beleza, o cara gerou muito resultado, mas você entende que do ponto de vista de negócio não faz sentido? É óbvio que se o negócio não crescer, não muda nada. Mas é que a gente, às vezes, faz essa negociação pensando que o negócio não vai crescer. Porque quando cresce, acontece tipo isso. O cara começou a tirar 300, 400 pau por lançamento. Por quê? Porque estava ancorado lá atrás numa porcentagem que a pessoa tinha, porque no começo era o que dava para fazer. Entendeu? Então, assim, é aquela conta que eu falei, o cara tem problema da porcentagem? Óbvio que não, desde que a pessoa agregue do ponto de vista de estratégia e de crescimento, não simplesmente na função. Porque você não quer normalmente um sócio que aperte botão. Você quer um sócio que entenda de gestão do negócio que faça o seu negócio crescer. Por quê? Porque apertar botão você consegue pagar, entendeu? Beleza, pessoal? Passei um pouco do tempo aqui, foi mais um overview geral, até para contextualizar também o porquê que eu estou abrindo a formação na semana que vem, porque eu acho que o mercado precisa disso, apesar de que, do ponto de vista de comunicação, normalmente eu só comunico com o dono, mas acho que é uma parada que vai ajudar bastante a ter essas pessoas focadas no digital efetivamente, tá? É que eu pensei, passei para vocês, quis passar muito mais o como eu penso, o como eu entendo um negócio como um todo, do que efetivamente uma aula. Tanto que teve horas que eu fui falando, até eu comecei a ficar confuso com o que eu estava falando, porque não tem um roteiro para isso. Então é o que eu entendo o negócio e o que eu entendo como uma pessoa pode gerar valor a ponto de ser sócio de alguém, vindo de alguém que já teve muitas empresas, que ficou sócio das empresas e que também sempre transformou um colaborador, um funcionário em sócio, um prestador de serviço em sócio, né? Então, é um pouco da visão que eu tenho aí nesses 20 anos tendo empresa. E eu acompanhando muita gente também, obviamente. Beleza, pessoal? Então, na semana que vem tem mais um. Tem live na terça-feira. Provavelmente vai ter que fazer do hotel, porque eu vou palestrar no Mastermind do André Cia. Então, eu vou estar para lá. Aí eu faço do hotel mesmo, igual eu fiz quando eu tava no do Cadu. Em novembro, todos os Mastermind do mundo resolveram fazer em novembro. Então tem 4 Mastermind na sequência aí. Beleza? Tamo junto, pessoal. Obrigado por ficarem me escutando aí. Qualquer coisa me chamem e
estamos por aí. O que eu puder ajudar, contem comigo. E quem, pô, quiser fazer a formação vai ser muito bem-vindo. Eu vou dar muita atenção para essa galera aí. Realmente eu acredito muito nisso. Beleza? Tamo junto demais. Valeu. Fiquem bem.